Sabe aquele momento na vida em que a gente para, olha para trás e se pergunta, tá, e aí? O que eu fiz da minha vida até agora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse momento, que é uma etapa absolutamente crítica de autojulgamento e que no fim das contas define o que é a verdadeira maturidade. Essa pergunta, quem é que nunca se pegou pensando nisso, né? Talvez num aniversário que se aproxima ou numa noite de insônia. Parece só um pensamento solto, mas a verdade é que essa pergunta é a porta de entrada para a fase da vida que a gente vai analisar. É quase um chamado para a gente se colocar no banco dos réus, sabe? E o juiz? Somos nós mesmos. Então, para a gente entender isso melhor, a nossa base aqui é a teoria das 12 camadas da personalidade de Olavo de Carvalho. E o ponto central, a chave de tudo, é que personalidade não é uma coisa que a gente tem como a cor dos olhos. Pelo contrário, é algo que a gente constrói, que a gente conquista. É um processo, uma jornada. A gente vai se tornando quem a gente é, tijolo por tijolo. E bem no coração dessa jornada, a gente encontra a camada 8. Pensa nela como um grande ponto de virada. Depois de anos e anos focado para fora, sabe? Na carreira, nos estudos, na família, nos projetos, chega uma hora em que é preciso virar o holofote para dentro. É o momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça e dizer, ok, essa pessoa aqui sou eu. É a autodefinição final. Certo? Mas tem um detalhe importante aqui. Ninguém chega nessa fase do nada, por acaso. É que nem construir um prédio, né? Não dá para começar pelo 8º andar. Precisa ter uma base muito sólida, uma fundação bem feita. E essa fundação é construída justamente na camada anterior, na etapa do dever social. Então, como é que funciona essa passagem? Primeiro, vem a camada 7, que a teoria chama de deserto social. Pensa nela como um treinamento intensivo para a vida adulta. É aqui que a gente aprende o que é ter responsabilidade, o que é cumprir um dever, o que é ser um profissional, um pai, uma mãe, um cidadão. Só depois de dominar esse mundo externo é que a gente ganha o direito de entrar nesse tribunal interno da camada 8. Só que a camada 7 tem uma armadilha muito perigosa. O risco é a pessoa se fundir completamente com o papel que ela representa. É esquecer quem se é de verdade e se tornar apenas a função. O doutor, a gerente, o professor. A pessoa deixa de ser o fulano para ser o doutor fulano 24 horas por dia. A identidade dela vira o cargo, vira o crachá. E é exatamente nesse clique, quando a pessoa percebe que ela é muito mais do que um crachá, que a porta da camada 8 se abre. Então, o que é afinal essa tal de grande síntese pessoal? É basicamente o momento de pegar a caneta e assumir de vez a autoria da própria história de vida. Essa síntese tem, digamos, dois motores. De um lado, é um trabalho quase de detetive psicológico, de organizar os fatos da própria vida numa narrativa que faça sentido. Mas o que acende essa faísca? O que empurra a gente para isso? É a percepção da nossa própria finitude. É quando a ficha cai de que o tempo não é infinito, sabe? E aí bate aquela urgência de entender, afinal, qual é o sentido disso tudo que foi vivido. E para a gente entender como essa síntese se torna algo sólido, a gente precisa falar de uma palavrinha-chave: caráter. Mas muito cuidado aqui. Caráter nesse contexto não é sobre ser bonzinho ou mal, não é um julgamento moral. Pensa no caráter como o esqueleto da personalidade. É a estrutura interna, aquilo que dá sustentação, formado pelos hábitos que, de tanto se repetirem, viraram parte de quem a pessoa é. E aqui vem a prova de fogo, o teste definitivo. Como a gente sabe que uma pessoa chegou de fato na camada 8? A pergunta é brutalmente simples. Se a gente tira tudo que é externo, o emprego, o status, a rotina, o que é que sobra? Se a pessoa desaba junto com o crachá, é porque a identidade dela era o crachá. Agora, se ela continua ali, inteira, de pé, sustentada por essa estrutura interna, aí sim, essa pessoa tem caráter. Ela chegou lá. Agora, vamos entrar num terreno um pouco mais denso, mas que é fundamental. Um dos jeitos mais certeiros de saber em que estágio de desenvolvimento alguém está é olhar para aquilo que faz essa pessoa sofrer. Cada fase da vida tem um tipo de dor que é muito particular. E a dor da camada 8, ela é diferente. Ela é silenciosa, é interna. É o que a teoria chama de sofrimento consigo mesmo. Não é mais sobre, ai, ninguém gosta de mim, ou putz, perdi o emprego. É uma dor muito mais profunda. É um tipo de decepção com a própria biografia. É olhar para a vida e pensar, foi só isso? É uma sensação de vazio, de falta de sentido. Então, percebe a diferença gritante? A dor da camada 7 é pública. É a vergonha de falhar na frente dos outros, de não cumprir o dever.
é o que vão pensar de mim. Já a dor da camada 8 é totalmente privada, é uma crise de consciência. A pessoa pode ser um sucesso absoluto aos olhos do mundo, mas por dentro sente um oco, um vazio. E olha só que interessante esta tabela. Ela mostra essa escada do sofrimento de um jeito muito claro. Lá embaixo, na camada 4, a dor é afetiva. Ninguém gosta de mim. Sobe um pouco, na 5, a dor é no ego. Eu sou um fracasso. Na 7, que a gente acabou de ver, a dor é social. Perdi meu status. E aí, no topo dessa escada, na 8, a dor é existencial. É a pergunta final. O que eu fiz da minha vida? Ok, teoria é muito bom, mas vamos deixar isso mais concreto. Vamos pintar 3 retratos, 3 perfis de pessoas para a gente entender na prática o que significa passar ou não por essa fase tão crucial. Primeiro, vamos imaginar o caso ideal, o patriarca realizado. Pense naquele avô ou avó, aquela pessoa que já se aposentou, que não tem mais o cargo para se definir. A identidade dela não vem de fora, vem de dentro. Essa pessoa olha para a própria vida, com tudo de bom e de ruim que aconteceu, e enxerga uma história coerente. Ela está em paz com quem ela se tornou. Agora, o segundo retrato, o executivo em crise. Esse aqui é o retrato clássico de quem está batendo na porta da camada 8. É aquela pessoa que, no papel, zerou a vida. Tem sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas de repente acorda com um vazio no peito. É a famosa crise da meia-idade. É quando a pessoa percebe que subiu a escada do sucesso, mas talvez a escada estivesse apoiada na parede errada. E por último, o retrato de quem nem chegou perto, o eterno adolescente. É aquele adulto, às vezes já com seus 40, 50 anos, que nunca amadureceu de verdade. Ele pulou a etapa da responsabilidade da camada 7, e por causa disso, ele não tem material para fazer a síntese da camada 8. A vida dele é uma coleção de desculpas. A culpa é sempre do governo, do chefe, da família, nunca dele. Ele não se vê como autor, mas como vítima das circunstâncias. E por que a gente dá tanto destaque para essa camada 8? É porque, dentro desta teoria, ela é vista como o teto da normalidade. Ou seja, para a grande maioria das pessoas, chegar aqui é o auge do desenvolvimento humano. É o selo de uma vida adulta completa, madura e bem resolvida. Mas a história não acaba aqui. E essa parte é fascinante, porque ao mesmo tempo em que a camada 8 é um ponto de chegada para muita gente, ela também pode ser um ponto de partida, uma verdadeira plataforma de lançamento para voos ainda mais altos. A lógica é de uma simplicidade genial. É preciso primeiro ter um eu muito bem formado para depois poder transcender esse eu. Uma camada 8 sólida é a fundação que permite que alguém comece uma jornada intelectual séria ou uma busca espiritual profunda sem que isso seja só uma fuga de si mesmo. A pessoa não está buscando a verdade para se curar, ela busca porque já está inteira. Primeiro a gente se possui para depois poder se doar. E no fim das contas, tudo volta para aquela pergunta inicial, mas agora com uma profundidade muito maior. Se a vida é uma história, uma narrativa construída dia após dia, a grande questão que a camada 8 joga na nossa cara é: quem está segurando a caneta? Somos nós os autores dessa história? Ou somos só coadjuvantes, reagindo a um roteiro que não foi escrito por nós? Pensar sobre isso talvez seja o verdadeiro início da maturidade.